possui algum vínculo de parentesco, amizade íntima, inimizade com a denunciante ou com o denunciado, que possa gerar impedimento ou suspeição? Não. Você se compromete, sob palavra de honra, a dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado, ficando advertido de que o descumprimento ocorre no crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal. Comprometo. Qual a sua ocupação profissional? Servidora pública. Você conhece o denunciado, Odair? Sim. Já exerceu as suas funções profissionais juntamente com o denunciado? Sim, eu fui chefe do TFD, ele era motorista, né, 2012 a 2015, eu trabalhei com ele. Tem conhecimento sobre as funções do que cargo ocupado pelo denunciado? Sim. Tem conhecimento de fatos envolvendo o denunciado e a denunciante Letícia? Eu tenho conhecimento do que foi passado, né, nas redes sociais e o que elas me relataram. Você sabe se ele ameaçou ou agrediu verbalmente alguém? Sim, eu presenciei em 2022 a procuradora do município, Daniele, estava grávida e ele começou a gritar com ela, a exigir coisas dela, e eu estava em outra sala, vi a alteração e sabia, né, que ela estava grávida. Eu entrei no meio dos dois, não toquei nele, nada, nem ele tocou em mim, mas ele, na hora que ele viu a minha presença, ele saiu da sala e a Daniele, passando muito mal, eu levei ela no hospital para verificar os batimentos do bebê e medir a pressão dela, né? E comigo, em final de 2020, ele começou a falar comigo fazer uns elogios sobre... Pela ordem, nós vamos nos ater à denúncia ou a fatos estranhos à denúncia? Nós vamos seguir ouvindo as testemunhas e o desempenho do denunciado como vereador durante o mandato anterior e esse. Eu acho interessante ouvir ele, senhor presidente, ouvir a Tati, porque sobre a índole de fatos que ele estava como vereador. A gente insiste na mentira da Tatiane. A defesa impugna veementemente, uma vez no fator surpresa, vedado. Sim. Impugnando aqui pelo princípio do contraditório com a defesa, sob pena de nulidade absoluta. Já foi devidamente arrolada, não foi impugnada, então não é elemento surpresa. Não, o elemento surpresa são os fatos trazidos aqui, que não tem a ver com o compromisso da testemunha. Mas sim, todos os fatos são surpresa para você. Não, nenhum fato é surpresa, aquilo que está na denúncia. Eu não Ele sabia. está se defendendo sobre a denúncia, doutora. Doutor, eu não sabia o que as testemunhas falariam, nem o senhor. A senhora leu a denúncia, doutora? Vamos deixar ela falar. Doutores, pela ordem, vou manter a pergunta, pode dar continuidade na resposta. Qual que era a pergunta? Ela vai falar dos fatos que envolveram ela. Conste os protestos da defesa aqui, o processo será anulado. Sim, pode continuar. No final de 2020, logo após, né, ele se eleger vereador, ele começou a ir para o local de trabalho, na prefeitura. Eu trabalhava no RH. E começou a elogiar o meu corpo. No início eu pedi para ele parar, né, e achei que algo estava de errado em mim. Reparei minhas roupas, no meu cabelo. Eu pensei que eu tinha falado alguma coisa a mais. E ele continuou. A prefeitura abria do meio-dia às 6. E na antiga prefeitura tinha um portãozinho
do lado de baixo, e ele ficava aberto das 7 da manhã, né, até às 6, para o prefeito, para quem que trabalhasse fora do horário, aquelas questões administrativas passasse por ali. E ele começou a passar ali pelos fundos, e a minha sala do RH era bem lá na recepção, mas como ele entrava dos fundos eu não via, e ele chegava por trás de mim, no meu ouvido, e falava delícia, gostosa, cochichado no meu ouvido. Eu assustava, levantava. Excelência, pela ordem novamente, esses são um tipo de atos que devem tramitar em segredo de justiça e oportunizando o contraditório com a defesa. Esse é um tipo de acusação que não cabe dentro desse procedimento. Sim, já fiz. Até por conta do tempo decorrido que está relatando. Vou dar continuidade. Perfeitamente. Tribunal de Nova Resende. Ele, além de falar isso, fazia gestos obscenos na hora que ele estava falando. E ele fazia um movimento com a língua, né, dando um ato nojento. E eu já estava passando por um processo difícil na minha vida, e eu acho que ele aproveitou disso. E eu falava para ele que eu ia gritar, ele falava que ia falar que eu era louca. Ele falava, você grita que eu falo que você é louca. E aí, ele foi me deixando louca. Eu perdi a minha alegria. Eu queria suicidar, mas eu não tive coragem. Eu pesquisei até como suicidar sem dor, mas eu não tive coragem, porque eu achei que o erro era meu. E em setembro de 2021, eu ia casar, e eu já achava que eu estava traindo meu noivo, que eu estava traindo minha família. Eu não queria mais casar, eu não queria mais viver. A casa dele, o fundo da casa dele, dá para sacada da casa do meu pai. E como eu era solteira, dava bem para minha sacada. Aí ele chegava na prefeitura e falava, onde você limpou a casa, né? Tem que limpar mais vezes. Você estava com shortinho, tem que você pôr um shortinho. Aí, que perna grossa, que coxa bonita. Aí eu peguei, eu limpei no meu quarto. Eu não queria mais abrir minha porta do meu quarto. Eu não queria mais ficar em casa. E eu não queria trabalhar aquele lá. Aí, em janeiro, eu falava preparar e ninguém percebia. Ele fez uma transferência de R$1.500 para mim ficar com ele. Aí eu não vi a transferência em 2021, não era como era hoje, cai a notificação. Ele chegou lá na prefeitura e falou, você viu tua conta? Aí eu falei, não. Ele falou, quanto você ganha? Aí eu dou esse pouco. Ele falou, então depois eu entero o resto. Sábado você vai pagar a dívida comigo. Ela vai pagar o chupé. Aí ele ficava falando e eu não queria falar nada para ninguém, que eu não tinha prova. E ele falava que eu era louca. Aí eu fui almoçar um dia na prefeitura. Eu estava almoçando, que eu estava fora do horário, no horário de manhã.
Ele chegou lá, eu estava com uma blusa de botão. Aí ele falou assim, nossa senhora, desbotou a blusa e eu almoçando. Ele falou, agora que você terminar de desbotoar, eu já gozei. Aí eu fui ficando desnorteada. Eu mandei nas minhas pesquisas de suicídio, eu peguei e vi que tinha uma ajuda, que o Google, na hora que você pesquisa para suicidar, ele te dá um site para você coisar ajuda. E eu mandei e-mail pedindo ajuda. Eu tenho os e-mails que eu mandei. E mandou ligar no 188 para conversar. Eu conversei com um terapeuta. E eu sempre com medo das pessoas achar que eu era uma puta, achar que eu era errada, do meu marido não querer mais casar comigo e de ninguém acreditar em mim. Ele era um vereador, eu era uma funcionária nomeada do prefeito. Tati, em algum momento você deu essa liberdade para ele? O quê? Você deu essa liberdade para ele? Nenhum momento. Sim. Né? Só que depois que ele ganhou, eu acho que ele me sentiu dono, porque ele me xingava um dia, eu dava fora, e eu tenho as gravações. Eu gravei ele me assediando moralmente. Ele falou assim para mim um dia, na época do Covid: você tem que procurar essa resposta e me trazer 15, 20 dias e me dar. Eu falei, mas eu não tenho essa resposta da prefeitura, eu tenho gravação, está aqui comigo. Ele falou, mas você tem que fazer isso. Aí eu falei, então tá, porque eu sabia que estava gravando, eu pus gravar, porque se eu não tivesse gravado, eu acho que eu não tinha coragem de estar aqui hoje. Sim, Tati. E aí, ele pegou e falava sobre o Covid. Tudo que ele me perguntava, tudo que ele ia lá, era sobre vereador, sobre quantos que tinha na conta. Meu serviço era no RH, fazer pagamento e aposentadoria. E ele me perguntava quantos que tinha na conta, quantos que tinha do Conselho de Saúde. Eu era presidente do IPREVI, ele falava que eu não servia para estar lá. Eu era presidente da Associação dos Cavaleiros, ele me punha para baixo de tudo. Eu estava lá honrando o meu papel e ele me punha para baixo de tudo quando eu estava fora. E quando, do nada, no outro dia, ele vinha e me cantava. No outro dia, ele me xingava. E eu fui ficando. E quais as providências que você tomou nesse caso? Eu procurei todas as autoridades aqui de Nova Resende. Todas. Você pode relatar quais citadas? Eu procurei todas as autoridades, legislativo, executivo, delegacia, e estou esperando a resposta até hoje. Tem um protocolo comigo, eu estou esperando a resposta até hoje. Tá, você sabe se a Letícia, no caso da Letícia, da Rafaela, você sabe se elas tomaram alguma providência? Eu sei que eu sei, igual eu disse, que elas me contou, que elas fez o BO e que elas denunciou aqui, denunciou na prefeitura, e aí as autoridades tomaram a providência, né? E o que devia ter feito lá atrás. Sim. Com a palavra o relator. Com a palavra o vogal. Com a palavra a procuradora da denunciante. Tatiane, eu queria saber quanto tempo que durou esse assédio sexual que você sofreu por parte do denunciado. Ele foi final de 2020, dezembro, que eu acho que subiu na cabeça dele, no de vereador, até eu conseguir as gravações e decidi denunciar, porque não foi fácil gravar. Numa das gravações que eu estava gravando, ele estava se pegando coxa com coxa comigo, eu estava desnorteada.
Porque toda vez que ele me cantava, eu levantava, saía, e até na prefeitura ele apertou a minha bunda. E eu tenho 2 testemunhas que estavam junto, e na hora que ele apertou, quando eu tinha as gravações, eu criei coragem e bati nele, na cozinha da prefeitura. Próxima pergunta. Como se encerrou esses fatos do assédio sexual? Então, Indefira a pergunta. Quanto aos fatos da Letícia, Tatiane, você não presenciou os fatos, né? não. E você sabe de algum outro funcionário da prefeitura na época que você trabalhava lá que sofria assédio moral? Ele se impunha, achava que as pessoas trabalhavam para ele? Aconteceu alguma coisa nesse sentido na sua época? Excelência, Então, hoje meus protestos também nessa pergunta, porque não está, mais uma vez, nos termos da denúncia. Repita a pergunta. Você sabe de algum outro funcionário da prefeitura, na época que você trabalhava lá, que sofreu assédio moral por parte do denunciado? Ela já disse. Foi a Daniela, procuradora. E Além da Daniele. Além da Daniele e você. Eu e a Daniele, que eu senti na pele, e a Daniele, eu que Próxima pergunta. Eu gostaria também que você se colocasse melhor quanto ao assédio moral, se você sofreu com o Lobo, como que ele falava com você na época. Indefira a pergunta. Próxima. Sem mais perguntas. A palavra do procurador do denunciado. Você disse que procurou todas as autoridades do município. Quais foram as autoridades? legislativo. No nome de quem? Eu não estou aqui para dar nome para ninguém, não ter autorização deles. A senhora está fazendo uma acusação muito grave, inclusive contra servidores públicos. Portanto, é necessário que responda. Não pode se negar a responder a testemunha. Está compromissada. Sim. O procurador da testemunha está pedindo a conversão do depoimento dela em um informante. Vou deferir. Passou pela ordem, o momento foi na qualificação. Passou o momento superado. Os fatos futuros que deram motivo a esse pleito. Está definido. Conste os protestos da defesa mais uma vez, pois ela se comprometeu. Sem problemas. Próxima pergunta. Ele fez um depósito de R$ 1.500 na sua conta. Quando que foi isso? Quando? 1.500, eu já falei a quantidade. 7 de janeiro de 2021. Como é que ele sabia os dados bancários da sua conta? Tem que perguntar para ele. A senhora disse que bateu nele. Como que foi esse ato? Na minha reação, ele apertou a minha bunda. Eu já virei, ele estava sentado. Eu comecei a dar tapa nele. E 2 servidoras do município que não sabia da história ficou falando para mim parar. E eu deixei vermelho, roxo, não sei que jeito que ele ficou, mas eu dei uns tapas nele sim. Ele era vereador também. Quando a senhora procurou o poder público, em principal situação na delegacia de polícia, quando que foi exatamente? Após eu pegar as gravações, eu peguei as gravações ali para abril de 2021, que eu consegui as gravações, que eu percebi que era assédio através de uma propaganda de televisão do Bradesco, chama BIA, Inteligência Artificial, e aí
ali começou a xingar essa Bia, inteligência artificial, e eu estava assistindo porque eu não dormia mais. Aí, falando, xingando essa propaganda, falando que vai estar acontecendo isso comigo. Ele me xinga, aí ele estava lá na propaganda, isso é assédio, tal, denuncie. Aí que eu caí em si, que era assédio, que eu comecei a contei para os meus amigos e para o meu colega de trabalho, que ficava na mesma sala comigo, que chama Felipe, hoje ele é policial, e ele pegou e ele pôs o celular dele gravar para mim, e para mim colher provas, para mim não sair como louca, como ele estava falando que ia me pôr como louca. Próxima pergunta. As provas que a senhora constituiu, a senhora apresentou à autoridade policial? Eu fiquei 2 horas dando depoimento, apresentei tudo, e aqui está comigo também tudo. Próxima pergunta. A senhora fez tratamento psicológico? Não, só liguei no 188 quando eu decidi suicidar. A senhora nunca fez nenhum tratamento psicológico anterior? Não, nunca tomei remédio. Próxima pergunta. A senhora já foi processada judicialmente? Indefina a pergunta. É verdade, aqui vou na sessão. Sem mais. Sim, encerramos. Vamos colher a assinatura. Em seguida, está dispensado. Próxima ocorrência, eu vou pedir para desocupar o plenário. Nós vamos dar continuidade sem plateia, com exceção da imprensa. Tudo se retira da plateia para darmos continuidade à audiência.